Olá, boa noite, pessoal do Face. Olá, boa noite, pessoal do Insta. Tô aqui me organizando. Peraí, só um momento. Ixi. Não. Oi, Giselda, seja bem-vinda. Entrando aqui agora. A gente vai começar a nossa live de hoje. E a live é sobre. Acho que eu vou me posicionar melhor. A live é sobre ensinando responsabilidades para os filhos. Seus filhos têm que idade, Giselda? Oi, Adriana, seja bem-vinda. Tô aqui chegando agora para a gente começar a nossa live de hoje. E hoje a live vai ser sobre ensinando responsabilidade para os nossos filhos. Seus filhos têm que idade? Qual a idade dos filhos de vocês? Deixa eu pegar um pouquinho para cá. Isso. Agora ficou melhor. Olá, boa noite, obrigada. Seu filho tem que idade, Adriana? Conta pra mim. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no meu cabelo. 2 anos, 2 aninhos! Nossa! Então, falando de responsabilidade, esses dias uma seguidora falou, Hanna, com quantos anos, né, eu posso colocar a criança para cooperar? E a gente sempre fala assim, a partir de 2 anos e tal. Só que esses dias... Não, o quê? Vai falando aí que eu vou concluir o que eu tô falando. 3 anos. Tá, 3 anos. Então, muito pequeno também ainda. Então, esses dias uma seguidora perguntou, né, a partir de que idade eu posso ir ensinando a criança? E aí, gente, que tanto de Adriana. E aí, oi, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas quem tá chegando agora. Acabei de chegar aqui. Hoje a live mais votada foi a ensinando responsabilidade aos filhos. E eu estava aqui conversando com quem já estava, que esses dias uma seguidora perguntou, né? Com quantos anos, mais ou menos, a gente ensina a criança a cooperar e tudo em casa, né? E aí, nossa, tá vendo que eu tô borrada, gente? É que eu acabei de atender. Mas enfim. E aí, oi, Aratane, tudo bem? Então, eu peguei e disse, né? Normalmente a partir dos 2 anos que a criança começa a cooperar e fazer. E aí, esses dias eu recebi um vídeo de uma amiga, e o vídeo é de uma criança de, acho que 1 ano e 5 meses, uma coisa assim, 1 ano e 6 meses, 1 ano e pouco, ele não tem 2 anos ainda, não. E aí ele terminou de comer a comida dele, né? E ele foi e levou o prato pra pia. E aí, assim, a gente fica às vezes preso a questões de idade, de capacidade, mas a criança, ela por si só, ela já vai desenvolvendo as habilidades e a capacidade. E às vezes somos nós que somos aquelas pessoas que, opa, interrompe, impõe, para, né? A criança dá limites para ela. Não, você não vai fazer tal coisa, você não pode. Gente, se permite a criança a fazer, né? A ir lá, tomar atitude é uma grande coisa. É um primeiro passo para ajudar a criança a desenvolver a responsabilidade. E quando a gente pensa em responsabilidade, a gente pensa em várias coisas, né? Mas antes da gente começar aqui, me falem de onde vocês são. Vou esperar mais um pouquinho para a gente, vamos ir conversando até ver se o pessoal chega, quem tem interesse no assunto. Oi, Jacir, boa noite. Jacir, firme e forte, tá treinando aí, né, Jacir?
Já vai estar afiado quando tiver os próprios filhos aí, na hora de educar. Então, me falem de onde vocês são, se é daqui de Goiânia, de outro estado, outra cidade. Me contem quantos filhos vocês têm. A Adriana falou que ela tem um filhinho, Adriana, de 3 anos. É isso, né? Oi, Andréia, seja bem-vinda. E aí, me contem. Gente, esses dias tinha uma pessoa de Portugal, que mora em Portugal, na live. Falei, nossa, fiquei super feliz de tá, a gente tá, né, conseguindo acessar tantas pessoas em tantos lugares. Ah, isso. Um menininho de 3 anos, é isso que a Adriana tem. E as outras? O pessoal que já tá aqui. Tem filhos de quantos anos? Qual é a idade? Criança pequena. Oi, Geisiana. Criança pequena, né? Como eu estava contando, também pode começar a se tornar responsável desde cedo. Sou de Pedras de Fogo. Nossa, eu nunca ouvi falar. Gente, nunca ouvi falar. Olha, bom saber. Estamos aí. E o meu tem 7 anos. Criança de 7 anos, Andréia, dá conta de fazer um monte de coisa. Dá conta de quase tudo, praticamente. Palmito, Santa Catarina. Gente, que isso? Longe demais. Santa Catarina, 2 filhos, um de 4 e um de 5. Nossa, bem pertinho. Eu sempre acho assim que é bom que cresce todo mundo junto. Porque eu tenho uma diferença de idade do meu irmão de 8 anos. Então, quando meu irmão nasceu, eu queria ser a mãe dele. Eu cuidava dele, não deixava que ninguém chegasse perto dele. Nossa, eu era uma coisa com ele, mas ele era um bebê muito lindo, gente, gordinho, gostoso. Nossa Senhora, bom demais. Eu tive ciúmes dele muito tempo. Eu fui mãe dele mesmo. Na adolescência, ele veio morar comigo e foi um aprendizado muito grande para mim e para ele. Mas depois eu entreguei o cargo de novo para minha mãe e E aí tá tudo tranquilo, cada um no seu lugar, né? A gente tem que saber, eu sou irmã dele, que ele tem mãe, é a minha mãe, e ela que tá viva, firme e forte, graças a Deus, então ela é que tem que assumir a responsabilidade. E eu voltei pro meu cargo, que sou irmã, e aí as nossas relações só melhoraram, cada vez mais, porque, né, a gente entende como o Bert Hellinger fala, cada um de nós no seu lugar. Então é isso. Gente, peraí, só um pouquinho, caiu um negócio aqui. Ai, credo. Voltei. Então vamos começar a falar sobre responsabilidade, ensinando responsabilidade para as crianças, para os filhos. E o que é responsabilidade? Qual que é a ideia de que a gente tem assim sobre responsabilidade? Às vezes a gente escuta tanto isso quando a gente é criança, né? Você tem que ser responsável. Você não tem responsabilidade. E aí essa palavra é tão grande que parece até um xingamento. Responsabilidade. Eu acho que quando a gente é criança, assim, a primeira vez que a gente escuta assim, você não tem responsabilidade, seja responsável. Aquele susto, né? Ops, o que é isso? E realmente é uma palavra assustadora, até para nós enquanto adultos, né? Gente, sejam bem-vindos quem está chegando agora. Estamos começando o nosso bate-papo aqui, conversando um pouquinho sobre responsabilidade. E, e o tema mais votado hoje foi ensinando responsabilidade aos nossos filhos, né? Ensinando responsabilidade às crianças. Como fazer isso? A gente sabe o que é responsabilidade, porque a gente escuta tanto isso, né?
Ah, fulano é irresponsável. Ah, ciclano não tem responsabilidade. Ah, esse menino não tem responsabilidade com nada. E o que é isso? Responsabilidade é o ato, é a obrigação de responder por nossas ações. Ou seja, né, é o que eu faço, eu sou responsável pelo que eu faço. Eu que respondo pelo que eu faço, né? Eu sou responsável pelo aquilo que aconteceu. Vamos supor, eu desenhei, a criança foi lá e desenhou na parede. Quem que é responsável por ela ter desenhado na parede? São os pais ou é a criança? O que vocês acham? É a criança. E a questão. Ai, gente, eu adoro os coraçõezinhos de toda cor. É a criança que é responsável. E aí, qual que é a responsabilidade dela? Apagar aonde ela desenhou na parede. Não é apagar a parede inteira, lavar a parede inteira, mas apenas aquele local. É responsabilidade dela. Por quê? Porque o ato dela foi de desenhar, foi a ação dela. Então, se responsabilidade é eu responder por minhas ações e a minha ação foi escrever na parede, a responsabilidade é apagar a consequência delas, né? É apagar. E uma coisa que nós adultos temos uma tendência muito grande, principalmente pais dos pais, é o quê? É tentar poupar o filho da responsabilidade. A gente cobra muita responsabilidade, mas a gente não permite que a criança seja responsável, né, pelo próprio comportamento, pelas suas próprias ações. E muitas vezes assumimos, tomamos essa responsabilidade deles. Muitas vezes dando para eles as respostas para solucionar os problemas deles, ou lembrando eles o que eles têm que fazer. Um exemplo ah, tá tomando banho. Lembra que você tem que levar a roupa suja para o cesto. Leva a roupa suja para o cesto. A roupa suja não pode ficar aí dentro do banheiro. E aí, o que você está ensinando para a criança? Qual a habilidade que você está ensinando para a criança? Que a responsabilidade do que ela faz é sua e não dela. Que a responsabilidade é dos outros e não dela, né? E se o objetivo é ensinar essa habilidade para a criança, a gente tem que ajudar a criança a aprender, né? Aprender que a responsabilidade acompanha o privilégio. Vamos supor, se eu tenho o privilégio de ter brinquedos, a responsabilidade é de guardar os brinquedos. Por qual motivo eu tenho um monte de brinquedos e aí eu brinco e deixo os brinquedos todos espalhados e depois a responsabilidade de catar os brinquedos são dos pais, né? São da babá, da funcionária e não da criança. O privilégio é o brinquedo e a responsabilidade é guardar o brinquedo. Então, é responsabilidade da criança. E aí, como que eu ensino a criança? Eu ensino que o brinquedo é dela. E ela é responsável por cuidar desse brinquedo. E o que eu percebo, que eu vejo muitas vezes, é que as crianças têm tanto brinquedo, que elas não se importam, né, com a cuidar das coisas dela. Não! Então, some peça, some brinquedo, aí logo, ah, não, sumiu uma peça, não me serve mais, aí eu quero um brinquedo novo. E o pai e a mãe vai lá e compra. E o que eu tô aprendendo? Qual é a habilidade que você está ensinando para o filho? Né? Não dá valor em nada e não tem responsabilidade, porque não tem nenhuma consequência. É brinquedo demais. E aí a gente pode refletir também. Pô, se tem tanto brinquedo, por qual motivo eu comprar tanto brinquedo? Diminuir essa questão de comprar muitas coisas, dar muitas coisas para a criança em excesso, que ela nem faz questão, que ela nem se responsabiliza por aquilo que ela tem, que ela possui. Então, assim, por qual motivo eu vou ser responsável? Se eu ganho outro depois, né? Então, a gente precisa ensinar essa questão de tem um privilégio e tem uma responsabilidade. Tem uma ação e tem uma responsabilidade naquilo. E se a responsabilidade sua
é de acordo com aquilo que você faz. Se você não guarda o brinquedo, você perde o privilégio de ter o brinquedo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um combinado, nós vamos combinar. O brinquedo é seu, é para você brincar. Só que quando a gente brinca, o que a gente faz com o brinquedo? Pergunta para a criança. Se ela tiver dificuldade de responder ou não souber responder, aí você pode dizer, ajudá-la assim. Nós guardamos, porque outro dia, quem que vai querer brincar com o mesmo brinquedo? Você. E aí, quando a criança não guardar o brinquedo de jeito nenhum, você já deixa claro para a criança. Então, eu vou guardar do brinquedo, mas aí esse brinquedo será confiscado. Vamos supor, esse brinquedo vai ficar lá numa caixa lá no alto e não vai poder brincar com ele. E toda vez que eu tiver que guardar o brinquedo, é você que o brinquedo você não vai poder usar depois, porque esse brinquedo vai ser confiscado. O brinquedo que você guardar, você vai ter ele sempre acessível para você, você vai sempre poder brincar. Aqui no consultório, essa questão de responsabilidade é na primeira sessão. A gente conversa, combina, a gente brinca junto e guardar o brinquedo junto. Ah, Hanna, você obriga? Não, eu sempre. Tem criança que não quer guardar, até porque é um hábito de casa. Eu escuto muitas vezes a criança dizer, mas em casa eu não guardo, lá em casa é a fulana que guarda normalmente, né? Uma babá, uma empregada que guarda, ou até a mãe mesmo que guarda. E aí eu digo, não, mas aqui, se a gente brinca junto, a gente guarda o brinquedo junto. Aí uma criança falou assim pra mim, mas o brinquedo não é meu, para que eu vou guardar? E eu falei, sim, o brinquedo é meu, mas somos nós dois que estamos brincando, não é? Quem que tá brincando com o brinquedo? Aí ele falou, eu e você. Eu falei, e outro dia, você gostou desse brinquedo? Gostei. E outro dia você vai querer brincar com o brinquedo? Ele falou, quero. Aí eu disse pra ele, pois é, para você poder brincar com o brinquedo de novo outra vez, é preciso a gente guardar. Porque se eu não guardar, ele pode sumir as peças, ele. O que mais que ele pode acontecer? Ele falar assim, ele pode desaparecer. Eu falei, o que mais? E eu fui perguntando, o que podia acontecer com o brinquedo, né? Ver coisas mirabolantes. E aí eu disse, então, por isso a gente guarda o brinquedo. Vamos guardar o brinquedo agora? Você quer guardar os azuis ou os verdes? E aí, eu quero guardar tal cor. Aí eu falei, então guarda a cor tal. Porque também a gente ajuda a criança a se estimular, né, nessa questão. E eu estou ensinando para a criança todo o tempo, a questão da responsabilidade. Responsabilidade pelas coisas dela, pelo que ela faz, né? Dela se envolver nesse trabalho. E aí eu também demonstro de forma respeitosa e amorosa o que é necessário fazer e qual a consequência de quando não é feito, né? Como essa questão do brinquedo. Qual que é a consequência lá na casa de vocês? Se você não guarda o brinquedo, o brinquedo não está aqui da última vez. E teve uma vez que a criança não quis realmente guardar o brinquedo, e era um brinquedo assim que ela gostava quase toda a sessão, eu quero brincar com esse, quero brincar. E aí, o que eu fiz? Na outra sessão que ela ia vir, eu tirei o brinquedo. Eu guardei o brinquedo em outro lugar, que não foi na minha sala. E quando ela chegou, ela começou brincando com o brinquedo e de repente ela perguntou, cadê o brinquedo? E eu disse para ela, você lembra que quando a gente conversou, eu disse para você que quando a gente não guarda o brinquedo pode sumir ou pode acontecer alguma coisa com o brinquedo? Então, hoje o brinquedo não está disponível para brincar. E aí ela pegou e ficou, sabe, um tanto triste e chateada. E eu disse: olha, o brinquedo pode voltar para cá, sim, porque eu sei que você gosta desse brinquedo, mas eu quero saber se você concorda de toda vez que a gente brincar com o brinquedo, você guardar o brinquedo. E aí ela fez um combinado que sim, a gente faz sempre um combinado de dedinho aqui que eu gosto, que as crianças também gostam. E não, então tá combinado de dedinho. E aí na outra sessão o brinquedo estava disponível no armário. E aí isso nunca mais aconteceu. Sempre ela tentou guardar. Entrei para aprender a cuidar do meu filho. Sou eu que estou aprendendo, me vendo em tudo. É isso mesmo, Alexandre. A gente também aprende. Tem muita coisa que a gente começa a refletir e a gente começa a mudar.
né, nessa responsabilidade. E você falando disso, assim, como que a gente pede para a criança ser responsável pelas coisas e sendo que a gente não é responsável pelas nossas próprias coisas? Vamos supor, eu deixo as coisas esparramadas, eu não zelo e não cuido de nada, eu não sou, né, responsável, eu não vou mostrando para a criança isso. Ah, meu sapato eu deixo jogado, minha roupa eu deixo de qualquer jeito, minha escova de dente fica lá na pia, né? De qualquer jeito, minhas roupas sujas lá no chão. E aí eu quero que a criança seja responsável pela roupa dela, por cuidar do próprio corpo, por cuidar das coisas dela. E aí eu não sou modelo nisso. Então fica incoerente, inconsistente o que você está falando e com o que você está fazendo. E aí é bom a gente também alinhar as coisas. Se eu quero desenvolver essa habilidade no meu filho, eu também tenho que todo dia estar dizendo, Hannah, minha casa tem que ser uma perfeição, tudo no lugar. Não, mas as coisas essenciais, né? Tipo, mínimas para ter uma certa ordem e um nível de responsabilidade mesmo, né? Que é isso, sua roupa, você, cuidado pessoal, cuidado com a criança. Comecei a usar a palavra combinado desde quando ele era menorzinho. Hoje ele tem 3 anos e sempre fala, mamãe, combinado é combinado. Tá vendo? E não vale descombinar não, viu, Natália? Combinado é combinado. E tem que manter o combinado. Porque senão você perde também a credibilidade e o nível de autoridade. Tem que ter conversa, mas precisamos ser firmes também. Sim, um dos pontos é ser firme e gentil. Firme e gentil de forma respeitosa. Igual, a criança ela não quer guardar a roupa suja no cesto. E aí o que você vai dizer para ela? Você pode usar, né, as perguntas. Você quer guardar a roupa correndo ou pulando? Você quer guardar a roupa antes de tomar banho ou depois que você toma banho? Você decide. É bom para isso, para a gente colocar responsabilidade também, é montar e organizar a rotina com a criança. Então, vocês montam e organizam uma pequena rotina das coisas que são mais importantes. E aí, ensina a criança que é a responsabilidade dela. E que se ela precisar de você, ela pode contar com a sua ajuda. E aí você sempre lembrar a criança, olha qual que é a nossa rotina, ou qual que é o nosso combinado. São essas coisas, são guardar a roupa, fazer isso, e encorajar a criança. Não ficar também só cheio de críticas e apontando os erros, não, mas encorajar. O que você pode fazer? E, Rani, quando a criança não faz? E quando a criança não faz, vamos supor, aquela roupa que ela gosta muito. Criança gosta muito de andar fantasiada e vestir a fantasia quase todo dia, né? Acho bem engraçado isso. E eu me divirto bastante quando eles aparecem aqui todos fantasiados. E aí o que acontece? Não guardou, não pôs a fantasia para lavar, não teve como lavar, então não tem como vestir, né? É uma consequência natural. Não tem como fazer isso. Se você tem um privilégio, você não assumiu a responsabilidade, então falta de privilégio, falta de responsabilidade, falta de privilégio, né? E aí a criança vai aprendendo todas essas coisas. Uma coisa também muito legal é permitir que a criança contribua, né? Até assim, eu quero muito ganhar presente tal. E aí, o brinquedo tal, ou roupa tal, ou fazer tal coisa. E aí, permite que a criança vá juntando o próprio dinheiro para aquilo, para comprar tal coisa que ela escolheu, ela se sente responsável por aquilo. E parece que elas se preocupam mais, né? E se engajam mais quando elas contribuem dessa forma. Quando elas precisaram investir, né, de alguma forma, parece que elas se envolvem e se engajam mais e se sentem responsáveis. Então, aquele brinquedo que ela contribuiu para comprar com o dinheiro que ela foi ganhando e foi juntando no cofrinho, por exemplo, como se diz minha amiga Luciana, ela parece que se torna mais responsável por aquele brinquedo. Aquele brinquedo tem mais valor para aquela criança, né? É,
E as birras, quando esperneia no chão? Falo duas vezes, mas depois eu não dou conta e falo que vou embora porque não quero ele chorando sem motivo. Daí ele para, sei que estou errada. Natália, embora abandonar o menino, você não vai, né? Largar ali. Muitas vezes a gente ignora a birra, ou então, vamos supor, o menino na hora do almoço, quer almoçar. Ou, na hora do almoço. Aí você combina. Combinado é, olha, o almoço vai sair meio-dia. O horário do almoço é esse. Aí o menino enrola lá, não toma banho, não sei o quê, não sei o quê. E vocês combinaram a rotina. E organizaram tudo, e decidiram tudo. E a criança tá ali envolvida. Aí você chama, a criança não vem. De repente a criança aparece. E aí você vai dizer, nossa, eu lamento você ter perdido o almoço. Né? Um exemplo. Lamento você ter perdido o almoço, mas agora o lanche vai ser tipo 2 horas, 3 horas. Aí ele chora, então eu vou comer uma peta, eu vou comer uma bolacha, chora, esperneia, quer subir em cima das coisas. Você pega ele, tira e coloca lá. Olha, eu lamento, mas você perdeu o horário. Ele vai continuar chorando, ele vai continuar tentando e você tirando, de forma amorosa e respeitosa, né? E até que a criança ceda, sem disputa de poder, sem reagir ao que a criança tá, apenas agindo assim. Tira a criança e deixa e para. Às vezes se distancia um pouco, espera. Muitas vezes a criança insiste. Por quê? Porque às vezes ela tá tão acostumada com a forma de agir de você. Quando você muda a forma de agir, ela ainda mantém aquele comportamento e ela fica esperando a resposta, ela fica tentando a mesma resposta, o mesmo comportamento seu e você não tem. Então, mantenha-se firme, porque ela vai tentar uma vez, 2 vezes, mas a cada vez vai diminuindo mais e ela vai compreendendo que agora você não permite mais, não concorda mais. E vocês fizeram um combinado que vocês decidiram juntos um outro jeito. E sempre lembrar a criança, né, da outra forma, olha aqui, às vezes escrever, às vezes desenhar essa rotina, às vezes tirar foto, mas perca a paciência no momento de birra e não quero fazer nada pior. Ó, às vezes quando a gente perde a paciência, assim, a gente pula, 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 sabe? Dá um tempo, vai tomar uma água, vai no banheiro, vai pro quarto, dá uns pulos, sabe? Grita, até que vai passando e aí aquela raiva que você estava sentindo do comportamento da criança passa e aí você consegue voltar lá na criança e ajudar a criança a resolver o problema. Ensinar responsabilidade é ensinar a criança a resolver problemas e não resolver por elas. Porque muitas vezes a nossa tendência é ir lá, nossa, faz assim, faz desse jeito, né? Ou então faz pela criança e assim você não ensina responsabilidade. E aí no futuro a gente se sente muito frustrado, né, no papel de pai e mãe, porque na adolescência e na fase adulta, muitos adultos não conseguem ser responsáveis e eles não desenvolveram essa habilidade, não conseguem resolver as coisas por eles mesmos. Ele acha que os outros têm que fazer por eles, né? Porque foi tanta superproteção ou tanta permissividade que acabou que ele não desenvolveu essa habilidade. Então ele não sabe mesmo. E aí é mais difícil você querer que essa criança ou que esse adulto consiga desenvolver esse recurso, sendo que ele já tem uma crença limitante de que os outros que são responsáveis por ele, né? E Hanna, quem tem filho de 15 anos que eu não sei mais o que faço, aonde ele chega, ele deixa a roupa, quando eu chego do trabalho, com tanta bagunça dele, e não é falta de pedir para ele guardar. Então, é isso que eu tô falando, Giza. Por isso que a gente começa desde cedo a ensinar responsabilidade para a criança. Igual eu estava contando aqui, a criança não tinha nem 2 anos, ela já pega o próprio prato e leva para a pia. Não tem que a mãe recolher, ir lá pegar, né? Se você vai lá e ensina a criança, ela se sente responsável por aquilo. Eu sou responsável. Eu sou pertencente ao grupo da família. Eu pertenço a esse grupo e eu tenho que contribuir para o bem-estar
da família. Então, é isso que a gente tem que ensinar para a criança, que ela é pertencente a um membro importante da família e que ela precisa contribuir, né? É muito bom quando ela contribui, porque ela contribui para o bem-estar da família. E à medida que ela vai internalizando essa ideia, ela vai realmente se sentindo, além de responsável, valorizada dentro desse contexto. O que eu percebo é que muitas vezes os pais querem poupar os filhos, né? Dos dissabores, de guardar o sapatinho, de guardar a roupa suja, de organizar suas próprias coisas, seu próprio guarda-roupa, de guardar seu próprio material escolar, né? Não, eu faço isso, eu faço isso. E aí depois, quando chega na adolescência, na fase adulta, você quer, exige, cobra, impõe e bate de frente para poder fazer com que ele faça isso, e ele não vai fazer, porque a ideia dele é que eu não preciso, tem alguém para fazer para mim. Porque ele aprendeu isso a vida toda. Só que nem tudo está perdido, Geisa. O que pode acontecer? Ele tem 15 anos, mas o que você pode fazer ainda? Você pode sentar com ele e dizer o quanto ele é importante quanto membro dessa família e o quanto você precisa da ajuda dele. E como que ele pode ajudar nisso e nisso? E aí você dá escolhas limitadas para ele. Para suas roupas e sapatos, você quer guardar eles no guarda-roupa ou você quer colocar no cesto de roupa suja? Você decide. E aí já faça combinados de acordo com a rotina. Sabe? Eu não sei como que é a sua rotina aí, cada família tem uma rotina diferente, mas se organiza de uma forma em que quando você sentar com ele, você possa dar para ele essas escolhas limitadas, mas dar para ele a participação na decisão. Ê, Paola, mas chegou. Estamos aqui falando sobre ensinando responsabilidade para os filhos, né? E então, assim, não reaja, não entre em disputas de poder, nada disso não. Em vez disso, tente conquistar as crianças e motivá-las a fazer o seu melhor, né? Conquistar ela dizendo isso, que você precisa da ajuda dela, que o que ela faz é muito importante. Quando ela te ajuda, é muito melhor, você se sente muito melhor. Quando ela faz isso, você fica alegre por ela, porque ela está cuidando do material dela. Gente, nada de recompensas, né? Teve uma época, até que eu trabalhei com o quadrinho das carinhas e tudo, mas depois estudando mais, disciplina positiva, psicologia adleriana, né? E algumas outras teorias, fez muito sentido a ideia de que quando você fica dando recompensas, a pessoa só age de acordo com o que ela ganha. Então, assim, se ela não ganha, porque eu já escutei às vezes a criança falar assim, mas eu não vou ganhar nada se eu guardar os brinquedos. Não, não vai ganhar nada. Você vai ganhar, o que você ganha guardando os brinquedos? Aí, o que eu ganho? Eu falo, os brinquedos vão estar todos ali, vão ter todas as peças. E, enfim, todas essas coisas que eu já disse para vocês antes. E aí, não, mas eu não vou ganhar um picolé? Não vou ganhar uma volta disso? Não. Mas você vai ganhar seu brinquedo ali sempre disponível para você brincar. E é isso que a criança tem que internalizar. O ganho é dela, assim, das coisas dela, do cuidado dela, né? Então, se ela também faz coisas que não são legais, ou que tem consequências mesmo, que a gente chama de consequências naturais, igual como eu disse, rabiscou a parede, a consequência a responsabilidade dela é limpar lá onde ela sujou. Derrubou a comida fora do prato, a consequência é ela mesma juntar a comida. Do jeito dela, do jeito que ela conseguir. Ela não vai fazer como vocês, nem como a gente, mas ela vai fazer. E o jeito que ela fazer tá ótimo. Encoraje. Então, por quê? Por que a gente tem que deixar o outro resolver? A gente precisa permitir que as crianças errem, né? Os erros são oportunidades de aprendizado. Então, permita que a criança e permita que ela resolva. Muitas vezes, ao invés de derrubar a comida, fala assim: você tem que limpar com a vassourinha, varrendo assim, colocando no prato. Deixe ela tentar. Como ela vai limpar? E como que ela vai fazer isso? Com o que ela vai fazer isso?
tentar por ela mesma. Se ela te pedir ajuda, ou se você perceber que ela não consegue, você ofereça ajuda. E aí você diga para ela com perguntas. Você acha que com a vassourinha é melhor para limpar? Ou você acha que o pano te ajudaria mais? Entende? Porque a criança ela vai também aprendendo a resolver os problemas. E a resolver problemas ensina também responsabilidades, né? Então, deixe que eles encontrem as respostas por eles mesmos. Eles são capazes. Às vezes a gente é que acha que eles são frágeis, são indefesos, não conseguem, mas não, a criança desde pequena ela vai se desenvolvendo e vai desenvolvendo habilidades e capacidades. Como eu disse, são seres incríveis, nós somos dotados de capacidades inigualáveis, nós que não sabemos, né, como utilizá-las. Então, permita que a criança tenha responsabilidade pelo que ela faz. Todo privilégio é igual a uma responsabilidade. Toda falta de privilégio é falta de responsabilidade, né? Se eu não tenho responsabilidade, eu perco o privilégio. É isso. Se eu tenho uma ação, toda ação tem uma consequência. É a responsabilidade pela minha ação. E é isso que a gente vai ensinando para as crianças cada vez mais, né? Encoraje a criança sempre para que ela cada dia mais encoraje a criança sempre para que ela cada dia mais introjete a ideia da responsabilidade como algo melhor para ela mesma. Não é pelos outros, não é porque minha mãe manda, não é porque eu vou deixar minha mãe ou meu pai feliz, não é porque meu pai quer, é porque é o melhor para mim, né? É porque isso faz bem para mim no final das contas, entende? Então, se eu como, se a gente já conversou que não é para comer bolacha no sofá e aí come bolacha, qual que é a responsabilidade da criança nisso tudo? Limpar a bolacha. Não é, gente, limpar o sofá inteiro, mas é limpar a bolacha daquela parte do sofá. Essa é uma consequência natural, lógica, né, das coisas. Então, é nesse sentido. E a criança vai se tornando responsável por tudo. E ela também vai se sentindo valorizada cada vez que você inclui a rotina, organiza a rotina junto com ela, ela decide as coisas que vão fazer. E mesmo que no início é um tanto difícil e desafiador, mas depois ela vai conseguindo, porque você vai ajudando a criança, né? Vai conversando com ela. O horário do banho. Você decide tomar banho antes do jantar ou depois do jantar? Você decide. Depois do jantar. Então, jantou é banho. A criança, mas eu quero assistir desenho tal, parará, parará. Não. Olha lá o combinado. Você escolheu esse horário, então é responsabilidade sua. No início, a gente precisa ajudar a criança nesse processo, mas depois ele vai fluindo, porque ele vai acontecendo, né? À medida que você vai fazendo. Então, quanto antes você começa. Criança muito pequena, Hanna, criança muito pequena. Criança muito pequena pode pôr o prato lá na pia, criança muito pequena pode pegar o sapatinho dela e colocar no lugar. Criança muito pequena, já vi a criança pegar a fralda, né, descartável, a fralda e jogar no lixo. Sim, a criança muito pequena. E aí depois, à medida que vai crescendo, sim, né? Elas conseguem. E à medida que vai crescendo, você vai ajudando ela nas responsabilidades. Por que guardar o material escolar da criança se ela dá conta de guardar o material escolar? Né? Aí teve uma mãe que falou assim para mim: mas ela esquece. Ela esquece porque a mãe ensinou para ela que ela revisa toda vez. Então, assim, qual que é a consequência se ela esquecer? Né? Ela vai esquecer o material, a escola a professora vai falar alguma coisa, vai vir algo. Essa é a consequência para ela. Não, mas eu não quero. Então, é a mãe que não quer que a criança sofra a consequência, né? Que aquela criança se responsabilize. É a mãe, não é a criança. E nisso a criança tende a esquecer mesmo. Várias vezes os livros, várias vezes os cadernos, várias vezes as coisas, a esquecer de botar a roupa, a esquecer e a não ser responsável, né?
porque tem alguém que faz por ela. Então, não faça para os seus filhos. Ensine o caminho, oriente, não responda, não dê resposta, não resolva os problemas por eles. Esses dias eu escutei um adulto me dizendo: Ah, Hannah, nunca fui bom na escola, e aí fui passando, e acabou que no terceiro ano minha mãe conseguiu lá que eu passasse, que eu conseguisse meu diploma, porque eu nem tinha nota. E agora, hoje em dia, a pessoa, um adulto, ele não consegue ir para frente, ele não vai, porque ele sempre teve a pessoa que fazia por ele, a mãe que fazia por ele, a mãe que fazia. Agora a mãe não quer mais fazer, porque ele é gente grande, ele é adulto. Então ele tem que fazer por ele. Mas você passou a vida inteira fazendo por ele, você não ensinou habilidade para ele. Então agora ele vai precisar adulto, né, a sofrer mais para conseguir desenvolver a habilidade de ser responsável por ele, a dar conta das coisas por ele mesmo, a resolver os problemas da vida por ele mesmo. Porque ele sempre teve alguém que resolvia, que fez. Então, isso é para nós refletirmos. Se você quer criar seu filho forte, brilhante, preparado para a vida, desenvolvendo de forma saudável, não faça por eles. Não deixe ele sofrer se ele não dá conta. Cada coisa na sua idade. Mas não faça por ele, não dê resposta por ele. Pergunte, questione, oriente, monitore, né? Mas permita que a criança tente, que ela faça, né? Que ela haja por ela mesma, porque ela precisa desenvolver essa habilidade, né? E ensinar a responsabilidade é ensinar habilidades de vida. E é isso. E é isso, gente. Então, não sei se eu consegui, cheguei atrasada. Deixa eu ver aqui, vou voltar aqui. A não aceitação do não, mesmo quando a gente explica e conversa com a criança e chega a um desgaste extremo da criança. Alguma orientação como conduzir do não? Olha, Lila, vamos pensar junto que não é uma palavrinha que ninguém gosta. Ninguém gosta de receber não. Normalmente a gente tem uma certa resistência e uma autodefesa de quando vem um não. Você pede para amiga, faz tal coisa para mim, não posso. Porque o natural seria que todo mundo falasse sim, né? Então quando a gente recebe não, a gente não é uma coisa que a gente recebe muito bem. E a criança mais ainda, porque ainda mais se ela tá num aprendizado assim, de que eu tenho que ser satisfeito nas minhas necessidades, no que eu quero, né? Nas minhas necessidades, nos meus, nem é necessidades, né? A gente chama de necessidades desnecessárias, porque a criança, nos meus mimos, eu tenho que ser satisfeito dos meus mimos, e aí a criança tem uma tendência a reagir. Acho que até nós adultos, se não fôssemos adultos, agiríamos como uma criança quando recebe não, né? Dando birra, chorando, desgastando, mas mantenha-se firme no não, com coerência, com firmeza, com respeito, com amorosidade, mas mantendo-se no não, sem agredir a criança, sem forçar, sem punir, sem forçar nada, né? Mas não é não. Não é não porque não. Não é não por isso, por isso, por isso. E aí, às vezes, você explica. Tem criança que tem uma idade suficiente de entender. Seja um argumento curto e breve. Isso não significa que ela vai entender e que ela vai ficar feliz e vai aceitar de boa, não. Mas muitas vezes você também pode fazer isso. Você pode dar escolhas limitadas. Não posso comprar esse brinquedo porque não temos dinheiro. Você quer sair da loja carregado, que eu te carregue, ou você quer sair da loja pulando? Você decide. Entende? E aí você vai aprendendo habilidades para ajudar a criança a sair disso. Muitas vezes, na birra, você tem também que permitir aquela birra acontecer e ficar distante, ignorar, sabe? Permita que a criança chore, dê birra, aquela birra, e depois ela vai entender assim, opa, não adianta eu usar esse recurso que eu não ganho. O pior é quando você diz não e depois de um tempo, de 11 vezes pedindo, você diz sim. E aí você não ensina habilidade nenhuma. Você só ensina para a criança que se eu for insistente, eu vou conseguir o que eu quero.
né? Espero que você tenha entendido um pouco. É isso? Não aceitação do não, mesmo quando a gente chega a um desgaste extremo da criança. Cuidado, Lili, que você já tenha treinado a criança a entender que não vira sim depois. Então, quando isso acontece uma vez, a criança vai tentar insistir, 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 insistir. Ai, gente, eu dando de coração. Insistir e porque ela tá esperando aquele sim que um dia ela teve. Então, às vezes, assim, vai piora o comportamento quando você mantém um não até o fim. Às vezes, no início, o comportamento tende a piorar, mas depois ele tende a se equilibrar, porque a criança ela vai aprendendo. Que não adianta eu rolar no chão, não adianta eu chorar, não adianta eu espernear, que o não vai ser não, né? Então, gente, foi bom estar com vocês. Foi bom demais. Espero que tenha entendido um pouco sobre essa questão de responsabilidade. Se tiver ficado alguma dúvida ou vocês quiserem conversar mais um pouco sobre isso, manda direct para mim que eu respondo. Às vezes eu demoro um pouco, tem algumas pessoas que eu respondo e vai mandando, algumas pessoas vão mandando e aí não vou conseguindo conciliar o consultório, Instagram, Facebook, site, YouTube, gente, são muitas emoções e aí acabo demorando para responder, mas eu respondo, uma hora eu respondo, tá? Um beijo grande para vocês, boa semana, até semana que vem. A gente tem vídeos novos lá no canal do YouTube e nós vamos liberar 2 vídeos agora por semana, para vocês saberem. Então, quem quiser conferir lá as lives que já aconteceram, né? E a gente está liberando gradativamente, tá bom? Foi ótimo. Até, fui!